Então vamos dar início, né? Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai. Todos sabem o Evangelho, né? É Lucas 11, do 1 ao 13. Lucas 11, do 1 ao 13. Então vamos fechar os olhos um pouquinho, nos colocarmos inteiramente nas mãos do Pai, confiando nele, na sua presença, nos colocando perante ele com muita humildade e simplicidade. É o caminho que todos nós devemos seguir. Buscando se afastar um pouco das coisas do mundo, colocando ele em primeiro lugar. É o sentido de esvaziar-se, tirar tudo de dentro e deixar ele nos preencher cada vez mais, né? Dando mais espaço para ele conforme nós formos caminhando, né? Que ele faça mais parte da nossa vida, tenha uma presença maior em cada um de nós em todos os momentos, né? Então abra a porta do seu coração, deixe ele entrar no nosso lar, onde nós estamos. Então sintam a sua presença, sintam o seu amor, o seu carinho por cada um de nós, o quanto ele nos ama, nos quer bem. Coloque para ele as suas intenções, faça isso com fé. Que ele venha animar a todos nós, aumentar a nossa fé. Ele vem abrir a nossa inteligência, a nossa mente, para entendermos melhor o que Ele tem a nos ensinar. Peçam a paz, a saúde para nós, para nossa família, nossa fraternidade. E vamos rezar pela paz no mundo inteiro, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados,
pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de nós tiver um amigo e for procurá-lo à noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dar-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, né? Peçam a Deus que ilumine a todos nós, pois nós voltamos para fazer a partilha. Pegar aqui. Lucas. Onze do 1 ao 13. Do 1 ao 13? É.
Pronto, deu para dar uma lida, pelo menos, né? Boa noite, Kenula. Boa noite. Paz e bem. Paz e bem. Então vamos procurar colocar aquilo que o Espírito Santo, né, colocou no nosso coração. Vou dar um início, um pequeno início, bem breve, e daí vocês continuam. Então Jesus sempre se colocava em oração e os discípulos ficavam imaginando como era a oração de Jesus. Ele se colocava à parte para rezar. E o que Jesus falava? Qual era a forma dele se comunicar com o Pai? E nessa ocupação de saber, né, eles vão e procuram Jesus e perguntam: como é que o Senhor reza, né? Nos ensina a rezar, né? E Jesus então vem colocar essa oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos, né? Ela tem um significado muito profundo, cada palavra Pai Nosso tem um significado profundo, não vamos tocar nele, em todo ele, né? Mas enfim, é um desejo de viver o reino de Deus e saber que o nosso Pai é soberano, Ele é tudo, né? Deus. É uma forma também de agradecimento, de agradecer por tudo que Ele coloca, né, para nós, dá para nós, né? E depois Ele pede para que nos proteja, nos livre de todos os males. E não tem nenhum pedido a mais. Na verdade, o sentido da oração não é pedir, né? É ouvir a Deus, né? O que Ele tem a nos dizer, né? É se colocar numa quietude, né? É o se apagar, se afastar das coisas,
deixar a mente livre para que Ele possa colocar em nós os seus ensinamentos, o que Ele deseja, o que eu devo fazer, aonde que eu devo ir. E também Ele coloca o sentido do pedir, mas nós temos que saber o que pedir, na insistência, né? Que muitas coisas que nós pedimos, muitas vezes não é necessário para nós, né? Não tem tanta importância assim, e aquilo que nós pedimos, como nós não sabemos pedir, pode ser até prejudicial para cada um de nós, né? Então muitas vezes o Pai, Ele não ouve porque aquilo não é bom para nós, não vai fazer bem para o nosso crescimento, né? Para a nossa vida, nem para nós e nem para os outros, né? Então, tudo tem um sentido na nossa existência, até mesmo as doenças e tudo mais tem sentido, né? Então, muitas vezes não pode ser tirado isso ou aquilo porque vai afetar o nosso crescimento, né? Os ensinamentos que Ele quer dar para nós em cima de tudo isso que acontece na nossa vida, né? Então, nós temos que olhar em tudo as ações do dia a dia, prestar atenção para saber o que Ele está querendo nos ensinar com tudo isso. Então tudo é importante, tudo, né? Nós estamos aqui para aprender e tudo serve de lição, né? Então está cheio de professores à nossa volta, né? Nos ensinando, né? Pela ação do Espírito Santo. E no final Ele vem colocar para nós, né, realmente esse Espírito Santo. Se nós queremos realmente pedir, nós temos que saber pedir, né? E pedir é o Espírito Santo, pedir que Ele venha em cada um de nós, né? Que Ele possa se manifestar em cada um de nós, né? Isso é o saber realmente pedir, né? Uma coisa que tem sentido, né, na nossa oração é pedir a presença dEle na nossa vida, no nosso dia a dia, para que possamos viver o seu reino, né? Daí, nesse caso, Ele nos ouve, né, com toda certeza, né? Ele vai nos ouvir, né? Tá bom, falei um pouquinho. O que vocês têm a dizer agora? Vai, Rose. Bom, aqui, vamos começar aqui pelo comecinho aqui. Pai, santificado seja o teu nome. Então, o que eu gostei é que nós temos o mesmo Pai, nós temos um Pai em comum, né? Que mostra para nós o seu reino, como é o seu reino. Então, eu achei importante. Depois ele vem falar, dai-nos cada dia o pão que necessitamos, que precisamos. Então, é só o que precisamos, né? Não vamos acumular, senão vai faltar para alguém, né? Alguém vai ficar sem. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos. Foi aí que me pegou. Eu me perguntei, como é que tá? Como é que eu tô de perdão? Como é que está essa palavra perdão na minha vida, perdoar na minha vida? Eu me peguei nessa palavra aí. Hoje, se eu tivesse que pedir assim diante de Deus, né, eu não ia fazer uma oração, eu só ia pedir para Ele que me desse discernimento, sabedoria para entender. Porque às vezes a gente não tem essa sabedoria, onde a gente também não sabe perdoar. Às vezes a gente vê que nessa semana, né? Não sei, acho que vocês viram na televisão o caso de Hortolândia, foi uma coisa muito triste, né? A gente vê 2 jovens fazer o que fizeram. Então, aonde está o meu perdão aí? Será que eu consigo perdoar? Então, hoje eu pediria para Jesus discernimento, mais sabedoria, porque hoje eu estou que nem Pedro, sabe?
Sabe quando na transfiguração Pedro fez assim, não vamos descer não, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas? Porque é gostoso esse momento que nós estamos aqui. Daqui a pouco vocês vão falar para mim daqui do Evangelho, coisa que eu não percebi aqui. E eu vou me sentir maravilhada, eu vou gostar. Então, para mim estar aqui com vocês é muito bom. Mas amanhã, quando eu abro a porta e saio, a realidade é outra, né? Então, essa semana a gente teve aí uns casos meio tristes. Então, foi isso que eu pensei. E outra coisa, Deus sempre me respondeu para mim, nas minhas orações, de 3 maneiras. Ele me disse sim, e aí eu fico toda feliz, né? Ai, gente, olha, só Deus mesmo para fazer isso na vida da gente, papapá, papapá. Aí, de repente, eu me vi diante de uma outra situação, e Deus falava assim para mim, calma, não é agora. E aí você continua pedindo, calma, tenha paciência. É assim que ele responde para mim. E quando acontece aquilo que a gente queria, você tem que só que agradecer, você tem que falar, ai meu Deus, que bom que foi agora, porque se tivesse sido antes, não tinha dado certo, né? E ele respondeu também para mim, não. E a gente pede, não. E a gente pede, não. E foi não. Mas depois eu entendi, né? Que não era o que o Luizinho falou aí. Tem coisa que não adianta você pedir que não é para você nesse momento. Não pode ser mais. Entendeu? Então eu entendi. E uma coisa eu falo para vocês. Deus tem sido fiel na minha vida. Sempre foi. E a gente até já conseguiu, bem dizer, um milagre. Isso através da oração. E tem que pedir. Ele está sempre pronto a ouvir. E você não precisa fazer uma oração fabulosa. Você só tem que abrir o coração e falar o que você está sentindo e falar a verdade. E você consegue. É isso que eu entendi hoje. Muito bem. Perfeito. Quem mais? Fique à vontade, viu? Quem quiser colocar aí. Vai lá, Ilza. Eu quero ouvir os irmãos hoje. Tá bom. Tá que nem o Lico. Eu tô no lugar do Lico. Cadê o Lico? Então, o Lico não apareceu ainda. Então, viu? Tô no lugar dele. Tá eu quero certo. ouvir os irmãos hoje. Gostei muito, viu, Rose? Tá de parabéns, tá? Nivaldo, Kênola. Deus sempre ouve. Vocês querem falar? Essa que você falou, claro, é muito bonita, né? E essa parte também de até vocês são maus, né? E conseguem fazer coisas boas, né? Então, deve ser interessante para falar outra palavra, ouvir isso. Vocês são maus e conseguem fazer coisa boa. Você imagine Deus, meu amigo. Nossa. Aí, assim, né? Imagine, né, cara? A gente. Será que eu sou mal, né? Eu não tenho coragem de dar um escorpião pro meu filho, né? Fiquei pensando aqui, né? Claro que não é nesse sentido, né? Exatamente. Mas, assim, o que é o ser mal, né? É não ouvir o coração, né? Que nem a Rose colocou, né? Quando você pede as coisas com o seu coração, né? Com o seu sentimento mais profundo, mais verdadeiro, né? Acho que essa é a palavra, mais verdadeiro. Isso não é ser mal, né? A nossa essência, né? Ela não é mal, né? Por isso que a gente não dá o escorpião, a gente dá o ovo lá, né? E dá outra coisa. É isso que a gente tem que buscar, né? Talvez essa palavra pegou assim mal, porque a gente tem que buscar a nossa essência, né? Que é ser bom, né? Que é fazer as coisas boas, e com isso a gente consegue se conectar a Deus e pedir as coisas que a gente precisa pedir, né?
Porque sendo mal também você pede coisa que não presta, né, meu? E Deus não faz, claro, né? Mas aí você fica no barquinho um pouquinho para trás lá, né, Luiz? E chega também, mas é mais difícil. Mas eu acho que foi isso que pegou aqui hoje. Muito bem. Kêndola, quer falar? Enquanto não. Não? Não, por enquanto não. Tá. Quem mais? Nelson, Mário. Eu vou falar um pouquinho que fala assim que se o cara vem pedir pão meia-noite, ele já está deitado. Imagina você pedindo a Deus, né? Você quer. E ele fala, não é hora agora, né? Eu estou deitado, já fechei a casa. Aí você fica insistindo, ele vai acabar levantando, dando o pão para você. Não é porque é seu amigo, mas porque você pediu bastante, né? Então nós também, né? Quando a gente fica rezando, pedindo, né? Às vezes a gente nem é digno de ser atendido, né? Mas devido àquela insistência, você sempre está pedindo, né? Aí vem o anjo lá e fala, vou fazer o que ele está pedindo, né? Não é porque ele merece, né? Nem o Nivaldo falou que nós somos maus, né? Falou, mas ele está pedindo tanto, né? Então chegou a hora. Só isso aí. Você quer falar, Marli, alguma coisa? Quero falar que acho que é assim, Deus não dá nada de ruim pra gente. Então quando a gente não receber, que a gente falar com Ele, é porque Ele acha que aquilo lá não vai ser bom para você. Então você tem que aguardar o tempo dele, para Ele estar dando para você o que você pedir. Com toda certeza, Ele só quer o bem da gente. A outra coisa, louvado seja Deus pelo Pai Nosso, porque é uma oração fantástica. Se a gente fala tanta coisa bonita lá, né? De a gente cair em tentação, tudo que fala lá é bonito, né? De perdoar, e a gente também tem que perdoar, Ele perdoar a gente tem que perdoar também as pessoas, né? E quer dizer, se a gente orar todo dia, várias vezes, quanto for necessário, Deus vai estar ouvindo a gente mesmo. Se a gente viver perdoando, a gente fica bem melhor, né? Perdoar, que Deus vai perdoar a gente das nossas pequenas falhas, né? Não cair na tentação também, muito importante. A gente caminhar no caminho do nosso Deus, né? E acho que é isso, muito lindo, né? O Evangelho tudo é bonito, né? É isso. Muito bem. Mário? Nossa, obrigado, viu, Rose? A Rose sempre fala que eu estou pensando aqui. Ainda bem, viu, Rose? Porque fico feliz, porque a gente bate bastante, né? Todos, o pensamento é todos, mas as palavras, assim, que você falou, exatamente o que eu tinha pensado também. Mas, enfim, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Aí é o exercício, né? A gente pede, mas teria que responder, né? Esse espelho, né? Mas, enfim, o Evangelho de hoje é dividido em três partes importantíssimas, né? É a oração de petição, que é o Pai Nosso, que se pede as coisas. Depois vem a questão do amigo importuno. E, por fim, a eficácia da oração. Eu coloquei alguns pontos aqui para eu poder refletir bem a respeito dessa oração, que há muitos anos a gente vem pensando nela. E a gente faz a oração do Pai Nosso, uma oração mecânica, né? A gente vai fazendo assim, sem penetrar nas palavras, nas entrelinhas, se colocar na oração. Isso que é importante. Ela fica meio mecânica, meio automática.
Mas que nem a Rose colocou, se a gente viver essa oração, a gente vê que riqueza que está aí, né? Esse ensinamento de Jesus ensinando a fazer oração. A gente não precisa pedir nada para Deus. Deus sabe o que cada um de nós precisa. Sabe até quantos fios de cabelo cada um de nós tem na cabeça, com exceção do Luizinho, né? Muito fácil, né? Mas sabe quantos fios de barba você tem, né? É muito fácil, cabelo. Isso é um exemplo. Deus não, a gente não precisa, Ele sabe o que nós precisamos. Nós é que precisamos reconhecer que Ele sabe e ter a humildade de pedir, né? Agora, a gente pede perdão do pecado, Jesus fala perdoar os pecados assim como nós perdoamos. A coisa tem que ir se encaixando, né? É a gente perceber isso. Então, na oração do Pai Nosso, a petição, né, é exatamente nessa colocação do espelho, né? Fazendo a mesma coisa, perdoar como eu perdoo. E ter o cuidado de pedir para nós não deixar nós cairmos em tentação. Porque nós somos vulneráveis, nós somos fracos, né? Nós somos vulneráveis às tentações, a tudo que que nos empolga, que nos é bonito, né? A gente acaba se envolvendo. Então tem que tomar esse cuidado, né? Diz um filme lá, o Diabo Veste Prada, né? O diabo se enfeita, ele tem esse poder de nos encantar, né? Para nos conduzir ao pecado. Então a gente tem que estar atento a isso também, né? Essa é uma questão importante. Tem a segunda aqui, né? A questão do amigo importuno. Quem é amigo verdadeiro, amizade é uma irmandade divina. Né? A gente tem que atender em todas as ocasiões. Ele cita esse exemplo da madrugada, quando você já se recolheu, né? Um momento de seu descanso, de repente um amigo precisa. Então é duro, a gente tem que mudar esse, né? Levantar da cama, ir lá, atender. É esse amor amigável, né? Esse amor amistoso, esse amor verdadeiro. Então, né? A gente não pode entender como uma coisa importuna. O amigo está necessitando da gente naquele momento, né? Então a gente tem que a verdadeira prática do amor. É a mesma condição entre nós e Deus, né? A gente pede ao Pai, e para o Pai não tem hora, não tem dia, não tem condição. Né? Se realmente Ele sabe se a gente precisa, Ele vai atender. Muitas vezes, né, a gente não é atendido, a gente, puxa vida, né? Não deu certo. Mas um pouquinho mais para frente a gente volta lá, né? Puxa vida. Ainda bem que eu não fiz, né? Ainda bem que Deus me atendeu naquele momento, né? Porque não ia dar certo. Não é verdade? Então Deus sabe o que a gente precisa. Então a oração é isso. Mesmo que não aconteça aquilo que a gente pede naquele momento, pedindo de coração, se for realmente a nossa necessidade, não tenha dúvida que será atendido. Essa é a fé, né? E o terceiro ponto aí é a questão da eficácia da oração. A oração ela tem uma força muito grande, né? Tem um poder, né? E a gente acreditando nisso, ela faz sentido, porque o Pai nos dará o que realmente é preciso e não o que nós achamos que nós precisamos. Então eu acho que é isso. Né? A oração é essa conversa com Deus, né? E sempre na certeza que Ele nos atenderá no que for necessário para a gente, não no que nós desejamos. Né, Rose? É exatamente isso que nós entendemos, né? Todo mundo entendeu, mas essas palavras que você colocou no começo aí, exatamente eu já tinha escrito aqui para mim. Então eu acho que todo mundo entendeu, é o mesmo sentido, né? Isso aí. Deus é Pai, Ele nunca vai nos abandonar. Se a gente pedir uma coisa, né, que realmente é boa, né, ou seja, o exemplo aí do ovo do escorpião, Deus nos dará aquilo que realmente é bom. E não aquilo que a gente acha que é, porque muitas vezes a gente pede alguma coisa e não é aquilo que realmente a gente necessita. Então sempre o Pai vai nos dar
o que nós necessitamos e o que é bom para nós, e não o que nós achamos que é bom. Ele sabe o que é bom para nós. Então, às vezes a gente percorre os caminhos mais difíceis e no decorrer desse caminho, se não acontecer aquilo que a gente planejou, a gente fica meio na dúvida. Mas lá na frente, quando a gente vê que realmente Deus estava certo de não nos atender naquele momento, né? A gente fala, puxa vida, né? Então eu acho que esse é o sentido da oração. A oração é uma conversa com Deus, humildemente, né? E é uma maneira de a gente conversar na certeza que Ele sabe o que é bom para nós. Eu acho que é isso, essa reflexão da oração. Acho, né? Não sei. Muito bem. Mais alguém? Wagner, você chegou depois? Quer falar? Não, eu vim correndo aqui da celebração. Você acha que dá tempo de Isso. pegar um pedacinho? É só pra tirar foto mesmo. Deixa eu chegar pra tirar foto. Mas eu não escutei o que vocês falaram, né? Mas eu concordo com só que eu concordo com tudo. Certo. O que se acrescenta? Eu vou tirar foto, chegar pra tirar foto. Ganhar a estrelinha. Quer falar, Kenan? Então, tava vendo aqui, né, na minha Bíblia, no final tá assim, né, o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedem, né, finaliza assim. Então, a gente pode pedir muitas coisas, né, na oração, conversar com Deus, né, e Ele vai dar o Espírito Santo. Quando a gente faz a oração, então, Deus nos manda o Espírito Santo, fortalece essa comunicação com o Espírito Santo, eu vejo. E aí, pegando um gancho do que a Rose falou, Mari, né, tal, quando a gente pede, tipo assim, Deus, né, queria tanto isso, né, age, né, faz alguma coisa, né, Ele manda o Espírito Santo para falar o sim. E quando a gente também pede, né, em alguma coisa e Deus fala assim, não é agora, né, não posso, né, isso eu não posso, Ele também manda o Espírito Santo para falar um não, né, e também o talvez, né, talvez, pode ser, talvez não agora, né, Ele também manda o Espírito Santo. E aí eu vejo que o Espírito Santo, ele vem para agir em nós, para fazer a gente entender o não, para fazer a gente entender o sim, para fazer a gente entender o não agora, o talvez, o mais para frente, espera, né? E é isso que é o bonito, porque quando se a gente não busca Deus, a gente não consegue ouvir o sim, o não, ou talvez, né? Ou depois. A gente quer do jeito que a gente quer, né? Então, e acho que quando a gente pede para Deus, Ele vem e traz a paz, né? Junto com o Espírito Santo, né? Tá bom, já te ouvi, entendi, né? Agora, o que tiver que ser vai... É muito bonito isso, né? E aí a gente repousa em Deus, né? A gente se deixa, e a gente fica em paz, né? Que é essa paz, né? Que Deus quer que a gente tenha, né? Que a gente confie nele e tenha paz, né? Então é muito bonito isso. E eu tô assistindo lá o The Chosen, né? Tá nessa fase, né, e que Jesus está se preparando, né, para ser crucificado e tal. E aí Jesus, quando ele vai para o Monte das Oliveiras, né, tipo, Jesus sabia o que ia acontecer com ele, né, ele sabia, ele estava em comunicação com Deus, ele sabia, aí, né, eu não sou leiga, né, mas ele sabia o que ia acontecer com ele, e ele vai rezar, né, ele vai lá conversar com Deus e falar assim, meu Pai, né, ele chega até a falar assim, afasta esse cálice, né? Ele até pede, porque é um sofrimento. Mas ele vai rezar para pedir que Deus ajude ele, né? Mude ele, ajude ele nessa caminhada. E tanto que Jesus, quantas coisas depois dessa oração aconteceram. E Jesus, né, foi um exemplo, né? Deixou um testemunho lindo para nós, né? De carregar a cruz, de sofrer tudo que ele sofreu, e ainda de falar muitas coisas bonitas em momentos, né? Da crucificação, então, né, que é muito lindo, né, então acho que mostra pra gente isso, né, essa questão da oração, de se deixar, né, ser atingido pelo Espírito Santo, né, de deixar que o Espírito Santo manifeste na gente. E aí, pra finalizar, eu gosto muito daquela música, cuida da minha casa, cuida da minha vida,
Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu Deus maior. Aí ele fala assim, faz um milagre em mim, não um milagre pra mim, né? Essa parte eu mais gosto, faz um milagre em mim, pra eu entender tudo, o seu plano, né? Tudo que você quer pra minha vida. Acho que é isso. Perfeito. Muito bem. Você viu, Rose? Olha que legal, gente. Ó, quero falar só mais uma coisinha. É gostoso se a gente pudesse fazer uma tenda, né? E ficar só nós. Mas o que bateu no meu coração foi o seguinte: a gente tem que descer a montanha e viver o que a gente tem que viver, né? Então amanhã é um outro dia e vamos enfrentar, porque hoje a gente vai sair daqui bem abastecido. Amém. Tá? E outra coisa, eu acho que a gente tem até demais, né? Se a gente for ver, nós temos até demais. Nós temos muita coisa. Então vamos viver. Vamos ter testemunho. Muito bom. Eu queria falar um pouquinho assim, eu vou ficar só no Pai Nosso. Eu acho que a hora que a humanidade entender que nós somos todos irmãos, a gente mudaria muita coisa, né? Esse mundo seria muito melhor, né? E essa oração é tudo, né? É tudo que nós precisamos, mas quando ele diz Pai Nosso, ele é Pai de todos nós, né? Então todos merecemos iguais, né? Não é porque um é gordo, outro é magro, outro é feio, outro é bonito, outro é... Não, somos todos irmãos. A humanidade um dia vai chegar, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, vai chegar. Com certeza. O Rose e pessoal, eu acho que assim, nesse momento que nós vivemos, a nossa oração, o principal objetivo dela, esse foco de hoje, seria a oração pela paz. O mundo vive uma dificuldade muito grande de compreensão, de respeito para isso existe desde que o mundo é mundo, mas guardadas as devidas proporções, hoje o número de pessoas que vivem é muito grande e o pecado aumentou na mesma proporção da população. Então essa preocupação hoje é com relação à paz. A paz é a falta de é o amor, e o que nós estamos vendo é falta de amor que conduz esse problema, né, de que não se suportam, né? As pessoas não se suportam, né? É difícil. Então eu acho que o foco de oração, né, desde o Papa Francisco, ele vem insistindo nisso, no mundo, no cuidado com a natureza, com o próximo. Quando fala cuidar da Mãe Terra, é sobre nós que convivemos, nós que habitamos em cima desse planeta, né? Então temos que ter essa preocupação. Nós estamos nos acabando, nós estamos nos suicidando, né? É importante isso. Então a gente tem que pedir oração. Deus sabe que nós precisamos da paz, mas essa paz precisa partir da gente, né? Então é que a mente e o coração dessas pessoas egoístas, gananciosas pelo poder, né, sejam modificadas, né, para que seja verdadeiramente um mundo solidário, fraterno, igualitário. É difícil, mas a gente tem que ter fé, né, e acreditar que isso é possível, que começa a partir de nós, que a gente você pode se achar assim muito, não é não, né? Uma palavra para a gente, às vezes no dia a dia, pequenos gestos, podem sim mudar muita coisa. Então é uma preocupação grande, né, com o que nós estamos fazendo com a humanidade, né, a partir do que nós fazemos com a natureza. Vejo gente vendo na televisão, abre a televisão, pessoas e crianças morrendo de fome. Né? A gente vê aquela miséria, aqueles bebezinhos, né, verdadeiros cadáveres, pele e osso, né?
Não é possível um negócio desse. São nossos irmãos, são gente como a gente. Né? Então, se a gente abrir um pouco mais a mente e for um pouco mais longe, mas eles estão lá, não posso fazer nada, mas eu posso fazer uma oração, eu posso ver aquele pobre que está aqui do meu lado, pertinho de mim, posso olhar com mais amor as coisas do mundo. É importante a gente ter essa visão, porque muitas vezes a gente deixa levar. É fácil justificar, né? Pobre porque é vagabundo, porque é isso, porque não. Acho que a gente, na oração, a gente tem que pedir para Deus para não se deixar levar e olhar com amor para todas as coisas do mundo. Eu acho que é isso, hein? Mexe com a gente, né? Essas coisas, né? É isso, assim, vamos lá. Vamos orar. Muito bem, temos 10 minutinhos ainda. Mais alguém quer comentar? Fique à vontade. Tá bem. Wagner quer comentar, Wagner? Não? Você fez leitura orante já, não fez? Essa semana? Não, essa semana aqui eu participei lá na paróquia. Ah, não fez. Ah, não teve, né? Não teve, tá certo. Tá certo. Aí teve que participar lá na paróquia. Então tá bom. Ele quer sair na foto hoje. Ah, só foto, mais nada, tá certo. Então tá bom. Viu, Ilza? Lembrando de São Francisco de Assis, em cima do que você falou, né? Pai Nosso. Você falou Pai Nosso. Francisco falou só Pai. Ele ficou meditando a noite inteira na palavra Pai. Né, Ilza? E não conseguiu sair da Pai, né? Não desenvolveu o resto da oração porque ele não conseguiu sair só do Pai. Nem Nosso ele falou, viu, Ilza? Ele só Pai. A dificuldade que o ser humano tem com a liberdade, né? Eu pensei eu pensei nesses políticos, né? É o que o Mário falou, essas tristezas que a gente vê, né? Exato. Falta, né? Meu Deus, que bárbaro. Mas Francisco tá certo. Falta de compreensão do lado espiritual, né? Só pensa na matéria. Não tem nenhuma ligação com o mundo espiritual, infelizmente, né? Então tá bom. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, né? Por tudo que acontece, né? Na nossa vida, em especial hoje, né? Por tudo aquilo que Ele fez para nós essa noite, nos ensinando, né? Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus, que ela desça sobre cada um de nós, sobre a nossa família. Então pense em alguém que esteja precisando dessa bênção, uma pessoa, uma família, alguém que esteja doente, aqueles que já partiram, que todos sejam tocados pela bênção do Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.